Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Estou aqui hoje nos estúdios da Editora Betel, acompanhado dos meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, que juntos nós estaremos estudando a nossa lição de número 10 da revista do primeiro trimestre de 2021, Esther. Esta revista ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira. E a lição de hoje, a lição de número 10, ela tem título A Vitória do Povo de Deus. Para esta lição, o nosso bispo trabalhou com o capítulo 7 do livro de Esther, versículos 4, 5, 6 e 10. Deixou para nós 3 objetivos. Entender que Deus sempre protege os seus servos. Segundo objetivo, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa, isso é muito importante. E terceiro, confirmar o zelo de Deus para seus filhos. O nosso texto áureo está em Esther 7:3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. E a verdade aplicada é esta: a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Também nós temos aqui para você, professor, as recomendações das leituras diárias, que é muito importante o professor preparar isso e também preparar os alunos para que eles durante a semana também tenham o hábito de fazer essas leituras aqui sugeridas e outras, obviamente, também considerando o livro de apoio, que está aqui o livro de apoio. Nunca esquecer que é importante e necessário estar com a Bíblia Sagrada, a caneta em mãos, né? O planinho de aula que nós temos a sugestão lá no Foco na Lição, eu estou com o meu aqui, já eu vou começar a fazer as minhas anotações. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, que estão sempre conosco aqui, eu quero agradecer a você por se inscrever em nosso canal. Mas se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Se inscreva, acione o sininho. Também agradecemos, se você gostar desse vídeo, por você curtir, por você compartilhar e comentar com seus amigos, divulgando cada vez mais esse trabalho. Muito importante, porque o objetivo nosso aqui é promover a Escola Bíblica Dominical. É isso. Então, nesse momento, eu já quero passar a palavra aos meus amigos. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, meu amigo. Uma honra, o senhor não estava aqui domingo na aula passada, mas nessa o senhor está, né? Graças a Deus. Pastor William Barros, seja bem-vindo, né? Hoje nós temos aqui a sabedoria ao nosso lado, mais uma vez, né? Pastor Marcos Santana. Nesse momento, então, nós vamos orar e logo na sequência nós estaremos voltando diretamente com o pastor Marcos Santana, que estará dando as boas-vindas, né, cumprimentando vocês aí e também já iniciar a apresentação daquilo que Deus colocou no coração dele. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Neste momento precioso em que me reúno aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, mais uma vez, Senhor, eu tenho certeza que eles serão instrumentos do Senhor para estar ministrando esta aula. Permita, Senhor, que aquilo que eles se prepararam, que eles estudaram, que eles anotaram, que o Senhor traga na mente deles neste vídeo, para que eles possam trazer aqui, Senhor, os seus comentários, enriquecendo esta lição. Assim, cada professor e cada aluno estará sendo abençoado com os conhecimentos advindos desta aula. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, todos os nossos irmãos que estão conosco, que Deus continue nos abençoando. É sempre uma honra, uma alegria, um privilégio poder participar deste canal, do estudo da nossa revista Betel Dominical. Chegamos assim à lição
de número 10, a vitória do povo de Deus. Mais uma vez, nós aqui estamos para contribuir com cada professor, com cada aluno, no estudo da lição bíblica. E hoje, o tópico 1, Deus nos garante a vitória. Quero propor aos irmãos, juntos, refletirmos sobre 4 aspectos do tópico 1, de acordo com o texto apresentado neste tópico. A importância de conhecer Deus, uma firme confiança, Deus agindo na história e a relevância da sabedoria. Iniciando sobre a importância de conhecer Deus. O texto da nossa lição nos diz: o Senhor sabe os artifícios idealizados contra a sua vida. Depois vai dizer sobre o poder de Deus. O Senhor tem conhecimento de todos os planos para lhe destruir. É tão fundamental essa questão de conhecermos a Deus, que a primeira investida do maligno foi lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Vamos ler um texto que mostra também a importância de conhecermos a Deus. Pastor Prates, é possível lermos o livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32? E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Encontramos neste capítulo Deus revelando a Daniel vários momentos históricos que teriam alguma ligação com o povo de Israel. Esse texto específico está se referindo ao tempo de Antíoco IV. Ele deve ter governado entre 175 a 164 a.C. Foi um período muito difícil para o povo de Israel. Foi um período de muito sofrimento. Foi um período muito trágico. Sugiro aos professores, aos estudantes, depois pesquisar um pouco acerca desse período na história de Israel. Mas vamos nos deter para aquilo que tem a ver com o tópico que nós estamos abordando, sobre a importância de conhecer a Deus. Então nós vamos encontrar nesse texto o seguinte: quem conhece se esforça. Lembrando que esse conhecer aqui trata-se de um conhecimento relacional. Portanto, se trata da importância da pessoa ter um relacionamento com Deus. A partir daí, isso vai levar ao esforço. Essa palavra, se esforça, tem a ver com firmeza e coragem. Ou seja, o texto diz que estas pessoas não serão levadas por lisonjas. Essas pessoas não se deixarão ser seduzidas por bajulação, por vantagens oferecidas, por elogios, por status. Por que não serão seduzidas e levadas? Por causa da sua firmeza e da sua coragem. Resultado desse conhecimento relacional. Pastor Prates, é possível lermos ainda Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas,
Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, nós encontramos que a verdadeira sabedoria é procurar conhecer o Senhor. E aí nós vamos conhecê-lo na sua misericórdia, no seu juízo, na sua justiça. Isso faz a diferença diante de tantas realidades da vida. O próximo tópico, o próximo aspecto que vamos abordar agora está intimamente ligado a esse aspecto do conhecimento, porque o tópico 1.1 vai focar confiança, uma firme confiança. O texto diz: Esther decidiu confiar em Deus. Devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de cada um de nós. O Salmo 9, verso 10, diz que os que confiam no Senhor são aqueles que o conhecem. Então, note, conhecer gera confiança. Por isso a importância de um conhecimento relacional. Provérbios, capítulo 22, versículo 19, eu vou sugerir que os irmãos leiam esse texto, porque é interessante a expressão que o sábio usa. Vou lhe ensinar para que você ponha a sua confiança em Deus. Nos versículos anteriores ao versículo 19, ele vai usar essas expressões. Inclina, ouve, aplica, chamando a pessoa para que priorize, se interesse em saber, conhecer a Deus. Vou lhe ensinar, vou lhe informar, vou fazê-lo conhecer, para que você ponha a sua confiança em Deus. Quem conhece, confia. Agora vamos ler, aí eu vou pedir ao pastor Prates, por favor, para lermos o Salmo 56, versos 3, 9 e 11. Por favor, pastor Prates. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Notemos que este Salmo 56 é de autoria de Davi. E ele estava aqui registrando momentos difíceis que ele atravessou quando em uma cidade dos filisteus. Mas nós podemos considerar essas expressões que Davi usou como se fossem expressões usadas por Esther e Mardoqueu. Porque notemos, quando estou com medo, confio. Uma coisa eu sei, Deus está comigo e em Deus tenho posto a minha confiança. Então, conhecer a Deus nos leva a confiar em Deus. Sempre lembrando que se trata de um conhecimento relacional. E aí o terceiro aspecto que nós abordaremos aqui é Deus agindo na história. É o que diz o tópico 1.2. Chegou a hora de Deus intervir na história. Eu quero aqui trazer para os irmãos um texto bíblico que nós encontramos em Daniel, capítulo 2, versículos 20 a 22. Retrata quando Daniel estava interpretando aquele sonho de Nabucodonosor. Notemos algumas expressões que Daniel ele utiliza. Deus muda,
Deus remove, Deus dá, Deus revela, Deus conhece. Assim, o Deus que criou a terra e os seus habitantes são dele, pertencem a ele. E ele continua agindo e interferindo. Ele continua interagindo. É o que Daniel deixou claro. Deus muda, remove, dá, revela, conhece. Êxodo, capítulo 14, versículo 15, nos ajuda muito a crermos no agir de Deus nos acontecimentos mais difíceis do nosso dia a dia. Porque diante do mar que estava na frente do povo de Israel e atrás Faraó e o seu exército, a mensagem de Deus foi: dize ao povo que marchem, continuem, avancem, prossigam. Romanos 8, 31, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho interessante, Esther, capítulo 9, verso 1, nós vamos encontrar nesse texto duas expressões muito interessantes. Os inimigos esperavam, ou seja, quando chegou o dia estabelecido para a destruição dos judeus, o texto diz que os inimigos esperavam, mas sucedeu o contrário. Os inimigos esperavam que naquele dia os judeus seriam mortos, saqueados, mas o texto diz que sucedeu o contrário. Ou seja, ocorreu uma reviravolta nos acontecimentos. O povo judeu jamais esperaria que naquele dia ia acontecer o contrário, mas Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, Deus estava intervindo. Esther não sabia, como a lição enfatiza, mas o fato dela não saber como que iria se desenrolar os acontecimentos, ela mesma disse isso: perecendo, pereço. Eu vou falar com o rei, perecendo, pereço. Mas o fato dela não saber não paralisou Esther. Deus age na história. E por último, a relevância da sabedoria. Esther delata Amã. O texto da nossa lição diz: seguramente a rainha Esther sabia a seriedade de escolher com cuidado o tempo para falar. Ela foi muito paciente, aguardando a ocasião adequada para denunciar seu opressor e todo o seu plano perverso. Em 2019, Bispo Abner Ferreira, na nossa igreja matriz, nos cursos de ensino, ele ministrou uma série de pregações sobre o livro de Provérbios. Provérbios, alguém disse, sabedoria divina aplicada à vida cotidiana. Trata-se da capacidade de fazermos escolhas certas no momento oportuno. Esther é um exemplo daquela sabedoria que se manifesta nos acontecimentos do dia a dia. Ela tinha um plano, ela tinha fé, ela tinha confiança, ela orou, ela jejuou, mas teve sabedoria para falar no momento certo. Um certo comentarista falou uma coisa muito interessante. O entendimento é a marca do povo de Deus. Provérbios, capítulo 1, versículos 20 e 21. A sabedoria clama pelas ruas, clama nas encruzilhadas, clama no meio dos tumultos. Ela está na entrada das portas e da cidade.
É como se nós pudéssemos dizer: Deus não está indiferente à vida do ser humano na terra. A sabedoria de Deus está clamando, querendo capacitar, habilitar, abençoar as pessoas no seu dia a dia, nas ruas, nas encruzilhadas, nas cidades, nas portas. Que o Espírito Santo nos desperte, para que possamos buscar também cada dia essa sabedoria divina para o nosso dia a dia, para termos um viver sábio. Afinal, é preciso saber viver. Deus abençoe. Muito bem, pastor Marcos Santana. Muito obrigado aí pelo belíssimo comentário aí no ponto 1. Então, pastor Marcos, olhando o senhor falando aí, eu estava olhando aqui eu ensinei que, ou eu aprendi que, e eu vou interpretar aqui essa caixinha, esse box da nossa revista. E vendo, pastor Marcos, eu posso assegurar assim que se existe um plano, se alguém fez um plano para nos destruir, Deus tem conhecimento desse plano. Deus tem conhecimento desse plano e mais, Ele já preparou, e se não preparou ainda, porque não é hora ainda, mas Ele vai preparar o que for preciso para te proteger e para te preservar. A interpretação que eu tiro aqui do resumo desse ponto 1 aqui comentado pelo pastor Marcos, o que eu acho fantástico. Então vamos agora, já que encerramos o ponto 1, vamos direto ao ponto 2 com o pastor William Barros. Pastor William Barros, quando tudo parece perdido, não está. Muito bem. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos Santana, a todos os queridos irmãos que estão conosco participando da aula de hoje, eu vos cumprimento na certeza de que Deus tem para nós uma grande aula de EBD que vai abençoar muitas pessoas. Eu toco aqui no assunto do tópico 2, quando tudo parece perdido, não está. E é uma frase muito forte. E eu aproveitei aqui, pastor Prates, e eu sublinhei aqui duas palavras que aparecem na introdução do tópico 2 e que vão fazer justamente jus a toda essa atmosfera de livramento e milagre. A palavra convencional e a palavra sobrenatural. Inclusive, é uma dica para os professores, quem sabe algo importante a frisar. A questão do convencional versus o sobrenatural. Toda a Bíblia Sagrada, toda a história da humanidade vê justamente esse conflito e, ao mesmo tempo, a oportunidade entre essas duas palavras de podermos experimentar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ao vivo e a cores, a manifestação de Deus agindo na história humana, trazendo livramento e abençoando o seu povo. Por exemplo, você olha para a história do Mar Vermelho, o convencional seria o quê? Darem a volta. Eles não tinham sequer embarcações para atravessar naquele local. Então, o convencional seria buscar uma outra rota. O sobrenatural foi Deus dizer a Moisés, diga ao povo que marche, toca no mar e o mar se abra. O convencional seria Israel, em 2 Crônicas, capítulo 32, quando Senaqueribe chega com seu enorme exército de 185 mil soldados para atacar Jerusalém. O convencional seria se render ou lutar até a morte. O sobrenatural foi Deus, naquela noite, mandar o seu anjo. E no dia seguinte são todos corpos, são todos mortos. E Deus livrou Israel sem ter que sequer lutar naquela batalha. Deus pelejou pelo seu povo. O convencional seria Daniel entrar na cova dos leões e ser devorado, assim como aconteceu com seus algozes, quando mal entraram na cela, mal entraram naquela cova. Mas a Bíblia diz, pelos lábios do próprio Daniel, que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É o sobrenatural. O convencional seria Sadraque, Mesaque e Abidnego terem o mesmo fim dos soldados mais fortes do rei, que morreram na porta da fornalha, tamanho era o calor daquela fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas o sobrenatural fez com que Sadraque, Mesaque e Abidnego sequer tivessem cheiro de fumaça, sequer tivessem seus chapéus ou suas roupas queimadas. Deus, ao contrário disso, mostra o seu sobrenatural, estando ainda presente com eles dentro daquela fornalha. Eu poderia gastar
aqui muito tempo mostrando muitos outros exemplos entre o convencional e o sobrenatural. Quem sabe para você agora o convencional é a porta fechada. Quem sabe para você o convencional é a perda certa dessa situação. Quem sabe para você o convencional é a perda de tudo que você investiu nesse negócio. Quem sabe para você agora o convencional é o não e o definitivo, ponto final. Mas o sobrenatural é a mão de Deus agindo a teu respeito, a respeito de teus projetos, a respeito da sua vida, da sua família, a respeito da sua história. Então eu quero convidar você, na aula de hoje, a sair do convencional e viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Nós veremos, inclusive eu frisei aqui, sublinhei e destaco aqui uma outra expressão que aparece na nossa lição, no tópico 2, ainda na introdução do tópico 2, quando o bispo Abner escreve dizendo: o verdadeiro sentido da vida é depositar sua confiança nele, falando acerca de Deus. Irmãos, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. A Bíblia vai dizer que os filhos dos leões têm fome, mas para os seus, Deus providencia de noite enquanto dormem. Olhem para a história, por exemplo, de Neemias. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Neemias, no capítulo 1 e o capítulo 2, esses dois capítulos, 1 e 2 do livro de Neemias, vão mostrar para nós exatamente isso, como Deus cuida de nós, como Deus trata dentro da história para fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam, para trazer resposta para a nossa vida. Neemias era um copeiro do rei. Neemias era um homem que chegava ao rei, molhava a mão com vinho e provava antes do rei beber, provava o alimento antes do rei comer, caso tivesse algum problema ou tivesse algum envenenamento, quem morrer era o copeiro. Então era uma pessoa de um cargo de confiança do rei. Mas não passa disso. Neemias não é um estrategista militar, um grande líder, um grande empreendedor, ele não é um grande administrador, pelo menos até ali não se parecia nada nesse sentido. E aí ele recebe a visita de Ananias e de seus irmãos, está lá no capítulo 1, versículo 2, e a Bíblia vai dizer que ele recebe a notícia acerca de Jerusalém e ele vai reagir chorando, lamentando e jejuando. E aí o que vai acontecer? No capítulo 2, 4 meses depois, porque no capítulo 1 começa dizendo que era o ano de Quisleu, que é comparado no nosso calendário ao mês de dezembro. No capítulo 2 aparece o mês de Nissan, ou seja, comparado ao mês de março para abril. 4 meses tinham passado com esse homem lamentando, chorando e jejuando e orando a Deus. E o que vai acontecer? Deus vai pegar, em apenas alguns segundos, tudo que estava fadado como derrota e humilhação, já que o povo que havia restado em Jerusalém estava em grande miséria e desprezo, e Neemias vai ouvir dos lábios do rei a seguinte frase: o que me pedes? Em questão de segundos, Deus trouxe a resposta e o livramento, e Deus trouxe um tempo de restauração para o seu povo. E sem falar que o rei bancou toda a obra, todo o material, todo o custo daquele trabalho, tudo foi... É como se Neemias não tivesse qualquer recurso ou dinheiro, e em 30 segundos ele tem agora milhões à disposição para fazer tudo o que precisa ser feito. Irmão, imagina, 30 segundos antes não tem nada, 30 segundos depois tem milhões à disposição, exército, armamento, proteção, soldados, tem construtores, tudo à disposição. Talvez, olhando agora pela ótica humana, você diga, não é possível, não tem jeito, mas Deus está dizendo, Ele está te convidando a andar não no convencional, mas a andar no sobrenatural de Deus. Louvado seja Deus. O nosso tópico 2.1 vai mostrar na sequência disso, e em Deus o impossível acontece. Irmãos, e eu friso aqui uma outra expressão, eu estou mais hoje um pouquinho no estilo do pastor Marcos. Eu estou aqui um pouquinho no estilo do pastor Marcos. Mas eu fiz questão de sublinhar, porque essas dicas são importantes até para o professor. O professor pode, inclusive, explorar, uma dica aqui, esses tópicos a partir dessas frases que a gente está frisando aqui. Tanto na introdução que eu trouxe aqui, convencional, sobrenatural, o verdadeiro sentido da vida é depositar sua confiança em Deus. E no tópico 2.1, eu frisei aqui, sublinhei, ensina-nos que Deus nos sustenta sempre. Então, são pontos chaves que o professor pode muito bem explorar na lição, fazendo da lição também uma oportunidade de edificação e de ensinamento prático para os alunos. Então, vamos ver em cima disso, eu trago para vocês o seguinte: quem apostaria em Davi? Pensa bem,
se você tivesse hoje, ou se você tivesse naquele tempo, dentro daquela situação, quem apostaria em Davi contra Golias? Quem apostaria? Alguém apostaria, sinceramente, falando pela ótica humana, em Davi vencer sem espada, sem armadura, sem escudo, sem lança, um cara com quase 3 metros de altura, um monstro, armado até os dentes, protegido em praticamente todo o corpo, com exceção de pouquíssimas partes do corpo, como, por exemplo, a testa. Quem imaginaria um quadro diferente de Davi sendo despedaçado e destruído diante daquele monstro, daquele gigante? Eu tenho certeza que, pela ótica humana, ninguém acreditaria em Davi. Mas nós vamos ver justamente que o impossível vai acontecer. Davi não teve que sequer lutar mais do que 1 minuto naquela batalha. A Bíblia diz que Davi correu na direção do Golias, lançou a pedra. No primeiro ataque, o Golias caiu. No segundo ataque, desferido, ele já cortou a cabeça do guerreiro, cortou a cabeça do Golias. Queridos, o que parecia derrota certa, a ponto do Saul virar para o Davi e dizer assim, você não pode ir, você é um garoto, e ele é um guerreiro famoso, experiente, você não tem chance. Olhando pela ótica humana, Saul está certo, ele está querendo livrar, poupar aquele garoto de morrer, porém ele não conhecia quem era Davi no secreto. Davi havia vencido e matado o urso e o leão, e essas batalhas vencidas, esses fatos sobrenaturais, matar um urso e um leão, na história de Davi como pastor de rebanho, credenciaram, trouxeram confiança para que Davi pudesse enfrentar Golias. O urso e o leão não são as batalhas que a gente vence que mudam o nosso presente. São as batalhas que a gente vence que nos qualificam para enfrentar os desafios maiores. São as batalhas que nós vencemos que nos qualificam para enfrentar os Golias da nossa história. Elas não mudam o nosso presente, mas vão mudar o nosso futuro. Nós vamos ver que Deus sustenta o seu povo. Eu trago um outro exemplo da história de Israel, que não só com o episódio de Assuero e da rainha Esther mostram livramentos ímpares. Nós vamos ver isso, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, em 67. Veja que a Guerra dos 6 Dias, em 67, é tido hoje como uma das guerras mais enigmáticas que Israel já viveu. Nós já frisamos sobre ela aqui no ano passado, na nossa lição sobre Salmos. Nós falamos um pouco sobre isso. Eu queria muito rapidamente só trazer isso como ilustração. Irmãos, Israel vai enfrentar em 3 frentes de batalha. O exército vai enfrentar o Egito ao sul, na divisa com o Egito, vai enfrentar ao leste a Jordânia e ao norte a Síria, numa média de um soldado israelense, um tanque israelense, uma arma israelense, um avião israelense contra 10 inimigos. Israel não tinha nem de perto o poder bélico que tem agora. Só para vocês terem uma ideia, o inimigo mais temido naquele momento era o Egito. O Egito tinha armamento da ex-União Soviética. O Egito, naquele momento, tinha armamento de ponta. O Egito era o inimigo que até os estrategistas militares israelenses diziam que o dia que o Egito atacasse Israel, Israel seria destruído. A recém-criada ONU, já tinha 2 décadas da ONU, e cruza os braços, o mundo parece olhar apático o que está prestes a acontecer. O Egito fecha o canal de Suez e manda um exército enorme para a divisa com Israel. Tudo parece questão de pouco tempo para uma guerra começar. Uma rádio do Egito em hebraico começa dentro do território de Israel a anunciar 24 horas. Amanhã vamos entrar na sua casa, vamos matar e afogar você e seus filhos no mar e vamos almoçar na sua casa. 24 horas para causar pânico, medo, por uma razão óbvia. Pessoas com medo são facilmente dominadas. Toda vez que se quer manipular, dominar pessoas, se faz uso da artimanha do medo. Porque pessoas com medo abrem mão do direito, abrem mão da liberdade, se submetem a qualquer coisa por causa do medo. E 24 horas, vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer. E o que vai acontecer? Naquele momento tudo parecia perdido. O primeiro-ministro de Israel detinha também a pasta do Ministério da Defesa. Passou então para Moshe Dayan, o general israelense, a pasta da defesa, e de madrugada, 7 caças israelenses levantam um voo, uma altura muito baixa, imperceptível pelos radares egípcios, fazem uma meia-lua no oceano e entram no território egípcio, de surpresa, de noite, no escuro. E em questão de 7 horas, destruíram todas as pistas de pouso e decolagem, todas as torres de comando aéreo e 90% da frota aérea do Egito foi abatida ainda em solo.
em 90%, em questão de 7 horas, o pior pesadelo de Israel, o pior inimigo, acabou. A partir daí, vão enfrentar ao leste a Jordânia e vão retomar Jerusalém Oriental, onde está o Muro das Lamentações, a parte velha, e mais à frente a Síria. E os relatos que se chegam até hoje desses episódios são tão tremendos, de pessoas que viram anjos, de inimigos árabes que viram mão gigante na frente de tanques. O livramento e o socorro de Deus chegaram num momento inimaginável. Sabe, irmãos, o Deus de Israel é o Deus desta igreja, o Deus de Israel é o Deus do seu povo, o Deus de Israel é o Deus que ainda hoje livra e guarda aqueles que nele confiam. A mão de Deus está estendida nessa aula, nesse momento, e ele pode salvar, ele pode livrar a qualquer um que crê e o serve. Nós vamos ver no tópico 2.2 que esse Deus que vai livrar e guardar, esse Deus o qual sustenta o seu povo, ele é o soberano para condenar e absolver. Deus é o soberano. Sabe, Isaías o viu assentado sobre um alto e sublime trono. Em Apocalipse, nos capítulos 4 e 5, nós o vemos assentado num trono sublime. A Bíblia diz que a sua aparência é como jaspe e sardônica, e o arco celeste está sobre ele. E 24 tronos com 24 anciãos à sua volta. Sabe, os querubins diante dele adorando. No capítulo 4, ele é adorado por toda a criação. No capítulo 5, todos os redimidos são convidados a louvar aquele que morreu, aquele que derramou seu sangue. Nós estamos olhando para aquele que tem o cetro, aquele que dirige, aquele que governa, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E eu, inclusive, trago para ilustrar isso uma passagem bíblica que acredito que é uma das mais lindas da Bíblia Sagrada, que está em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11. Esse texto, eu tenho certeza que é um texto que marca a fé de todos aqueles que acreditam em Jesus. Inclusive, professores podem usar essa passagem para ilustrar justamente esse tópico 2.2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Que texto fantástico! E ele mostra claramente para nós que nós não estamos em um desgoverno. Nós não estamos como uma peteca para lá e para cá. Nós estamos como um barco à deriva. A nossa vida está governada, primeiramente, absolutamente, por Jesus, que morreu, ressuscitou e tem um nome acima de todos os nomes. Eu quero convidar você nessa aula a encher seu coração de fé, a encher seu coração nesse dia de otimismo. Chega de olhar para trás, chega de olhar para o vento. É hora de confiar que a lição de hoje é um convite a cada um de nós a fortalecermos os alicerces da nossa fé e confiarmos naquele que fez a promessa e, mais ainda, naquele que dirige a nossa vida e a nossa história. No nosso tópico 2.3, o bispo Abner continua e traz uma outra frase muito importante aqui. Ele vai dizer: Deus quebra a presunção do homem. Deus quebra a presunção do homem. Vejam, a história mostra que orgulho e arrogância são a marca dos que fracassam. E tem uma coisa que eu acrescento aqui muito importante. A história tem mostrado que pessoas que ocuparam posições elevadas e permitiram que o orgulho e a soberba se tornassem parte da sua liderança, fracassaram árdua e duramente. A arrogância e a altivez não combinam com postos de exaltação ou com posições elevadas. A Bíblia vai dizer que a soberba ela precede justamente a ruína. Aqui a lição vai nos trazer mais uma advertência de muitas que Deus nos faz ao longo desse trimestre. E nesse caso aqui, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas acabam associando a ideia de orgulho e arrogância com posição de dinheiro, e nem sempre uma posição alta e elevada ou com dinheiro
estão associadas à arrogância. Existem pessoas que podem ser pobres e soberbos e pessoas que podem ser ricos e humildes. Uma pessoa pode viver miseravelmente e ser orgulhoso, e uma pessoa pode ter uma posição elevada e viver com sabedoria e com coração humilde e quebrantado. Mas como a nossa lição mostra o perfil de Amã, nós temos aqui uma advertência. Esse tópico é uma vacina para nós, para a gente se cuidar. Pense bem, Amã tinha tudo para fazer de toda a posição elevada que ele tinha uma oportunidade de longevidade, de se perpetuar em uma posição alta, e vai mostrar para a gente que o negócio não é subir. Subir, muita gente sobe. O negócio é se manter em cima. Se manter, que é o desafio da vida. Amã poderia ter escrito a história dele na história, quem sabe tendo sido amigo do povo de Israel, quem sabe feito boas alianças. Mas não. Amã vai permitir que o orgulho e a soberba lhe devorem. Ele vai buscar exaltação própria. Ele vai se mostrar extremamente vaidoso, ávido aos elogios, a ponto de desejar ser adorado. E nesse ponto, a gente precisa, e eu tenho certeza que deve ter sido uma coisa que o rei percebeu, quando toda a trama fica exposta, porque se ele gostava de ser exaltado e ele gostava de buscar algo que os reis tinham, que era ser adorados como figura divina, e ele buscava essa adoração também, o que impediria mais tarde dele dar um golpe e tentar tomar o próprio trono? Então, o rei manda enforcar Amã e vai perceber em Amã justamente as características que você vê naquelas pessoas que buscam golpe, que buscam justamente a rebelião, a traição. Queridos, não perca de vista os alicerces da obediência e de submissão a lideranças. Nós vivemos um tempo hoje, eu aproveito aqui na nossa lição, onde pessoas têm muita facilidade de desrespeitar figuras de autoridade, de desafiar. Sabe, uma coisa é você idolatrar uma figura de autoridade. Uma coisa é você idolatrar um líder. Outra coisa é você honrar e respeitar e dar o devido valor àquela pessoa. São coisas diferentes. Não se pode idolatrar pessoas. Não se pode cegamente seguir homens. Mas, por outro lado, nós não podemos desprezar princípios e valores bíblicos que norteiam a nossa vida. A Bíblia diz: obedecei vossos pastores, porque velam pelas vossas almas como quem é de dar conta. Então a gente vive um tempo hoje de muita rebeldia e de muita falta de respeito à figura de autoridade. Começa em casa com os pais, segue na rua com o emprego e muitos vêm para a casa de Deus e trazem o mesmo perfil de desrespeitar autoridades e liderança. Então, guarde essa lição de Amã. Amã e muitos outros na história que tiveram posições elevadas fracassaram da mesma forma, porque justamente cometeram o mesmo erro. Eu termino aqui a minha participação e só frisando uma última coisa que está no tópico 3. O tópico 3 vai dizer que Deus tem seus propósitos. Em Esther, capítulo 4, versículo 17, inclusive eu deixo para os professores também essa menção. A Bíblia vai dizer uma coisa tremenda. Eu queria só pedir o pastor Prates para ler e eu termino aqui minha participação. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Olha só que detalhe interessante, pastores, e você que está participando dessa aula com a gente. Aqui é a primeira vez que vai mostrar Esther como figura de autoridade sobre Mardoqueu. A Bíblia diz que ele vai obedecer tudo que Esther lhe ordenou. Esther, quando Mardoqueu vai a ela com aquela questão e mostra para ela a realidade, dá a ela o choque da realidade, ela assume a posição dela, ela enxerga a autoridade e a posição que Deus havia dado a ela para aquele fim, para aquele propósito, para aquele momento tão difícil, e Mardoqueu vai enxergar naquele momento a figura de autoridade que Deus havia dado a Esther. Irmão, não se esquive de responsabilidades. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é dizer, não, manda outro, quem sou eu não sei falar. Imagine quantas desculpas Moisés deu até que finalmente aceitou e obedeceu à voz de Deus. E o que teria acontecido com a vida dele se tivesse se esquivado totalmente do que Deus havia mandado? Então, assuma suas responsabilidades. Existem milagres que vão acontecer, mas a semente deles estão nas suas mãos. Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor William Barros, muito bem colocado aí o ponto 2 e também o senhor já entrou no ponto 3, mas
Antes de passar aqui ao pastor Marcos Santana para a conclusão da nossa lição de hoje, eu quero só fechar aqui o entendimento nosso aqui do que o Senhor nos ensinou e o que nós aprendemos ainda no ponto 2. Evidentemente que é necessário e é importante que a gente respeite o que as pessoas estão sentindo com relação aos problemas. Cada um é que sabe o problema que está vivendo. Obviamente que eu não tenho como medir, mensurar o tipo de problema que você eventualmente possa ou não estar passando. Mas o tema e o que nós aprendemos aqui, o aprendizado desse ponto 2 aqui, que quando tudo parece perdido não está, é que não devemos contemplar as nossas lutas com os olhos humanos, porque Deus nem sempre age assim, de forma convencional, mas de forma sobrenatural. Então descanse no Senhor, por mais difícil, por mais profundo que seja a nossa palavra. O que a lição está dizendo neste vídeo para você descansa. Na ótica humana, aparentemente não tem jeito, mas o Todo-Poderoso ainda não deu a palavra, então descansa. Ele trabalha de forma diferente, ok? E assim nós fechamos o ponto 2, já com uma introdução do pastor William no ponto 3. Deus tem seus propósitos, pastor Marcos Santana. Suas conclusões, meu amigo. A vitória do povo de Deus. É muito importante que cada professor e cada aluno aproveite esse estudo do livro de Esther para extrair lições práticas para a nossa vida cristã hoje. A própria Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós vamos encontrar no livro de Esther ensinos e avisos para nós. Encerrando a lição de hoje, eu gostaria de fazer um link entre aqueles aspectos que foram citados no tópico 1 e o que o pastor William acabou de explanar e o foco do tópico 3. Não se esqueça da importância de conhecermos a Deus, crescer no conhecimento do Senhor. Um conhecimento relacional, que nos leve a confiar que Deus, Ele continua agindo na história. Isso é tão tremendo que, quando o pastor William estava comentando aqui sobre os vários acontecimentos ao longo da história da humanidade, não apenas em relação ao povo de Israel, mas nós podemos ver que verdadeiramente o Senhor, Ele trabalha na história. Eu deixo como sugestão, não deixem de ler depois, o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Isaías e Ezequiel. São livros onde nós encontramos Deus falando acerca das nações, ou seja, a soberania de Deus. Então, nós podemos crer, confiar e termos consciência. O inimigo não prevalecerá contra o povo de Deus. As promessas de Deus não falham. E nós temos esta certeza a partir do caráter de Deus. Eu acho tão bonito quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: o Deus que não mente prometeu. E Deus cuida do seu povo. Encerrando a exposição dessa lição, quero apresentar aos irmãos 4 aspectos sobre Deus cuidando do seu povo, Deus agindo na história, Deus revelando o seu poder. Por que podemos descansar no Senhor? Por que podemos perseverar no Senhor? Eu deixo aqui esses 4 pensamentos. Em primeiro lugar, Deus tem um plano. Pastores William e Luiz Prates. Amã tinha um plano. Mas, irmãos,
Deus tem um plano. E eu quero deixar aqui 2 textos bíblicos que revelam que os planos de Deus são anteriores a todos os demais planos. Ou seja, nenhum outro plano poderá frustrar os planos de Deus para o seu povo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Nenhum outro plano poderá frustrar os planos de Deus para o seu povo, porque nenhum outro plano vai alterar os planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. Segundo, nesta caminhada, nessa nossa vivência cristã, lembremos-nos, além de Deus ter um plano, lembremos-nos, Deus permite. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Deus permite ações do inimigo, Deus permite ações de nações, ações humanas, Deus permite, mas Deus não perde o controle. Deus permite, mas Deus não se engana. Deus permite, mas Ele continua sendo o Todo-Poderoso. Terceiro, Deus disciplina. Isso é muito importante. Nesse nosso contexto, que nós estamos falando de investidas do maligno, estamos falando de sofrimentos, estamos falando de perseguição, lembremos-nos que o Senhor da história, o Senhor das nações, Ele disciplina o seu povo. E várias vezes Ele vai usar outros como seus instrumentos para disciplinar o seu povo. Não deixe de ler Jeremias. O profeta Jeremias, o livro do Jeremias é um grande exemplo sobre disciplina do Senhor. Ele usou o Império Babilônico para disciplinar. Ele usou o Império Persa para o povo regressar. Ele usou o Império Grego para preparar a vinda do Messias. Ele usou o Império Romano. Deus é o Senhor da história. Mas atenção, Deus disciplina. Não deixe de ler Jeremias. O povo que se submeteu ao exército babilônico foi comparado por Jeremias como os figos bons. E o povo que resistiu, que se rebelou, foi comparado aos figos maus. Às vezes, uma aparente derrota, na verdade, é uma grande vitória, porque o povo resistiu porque achava que estava sofrendo uma derrota e diziam, mas não, nós não podemos ser derrotados, o templo do Senhor está em Jerusalém. Mas Deus estava disciplinando o seu povo. Deus tem um plano, Deus permite, Deus disciplina e, por último, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Deus vence. Que o Espírito Santo nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a extrairmos lições preciosas para a nossa vida a partir do estudo do livro de Esther, porque nós aprendemos que a vitória é do povo de Deus, porque Deus tem um plano, Deus não mente, Deus é fiel e verdadeiro. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, agradeço muito aí a conclusão, o fechamento que o senhor trouxe aqui para nós com essas observações importantíssimas
E assim nós fechamos o ponto 3, concluindo então a lição. E a minha análise que eu faço aqui, do que eu extraí aqui, do que os senhores ensinaram para a gente, o que nós aprendemos, que está aqui na nossa caixinha, aqui na última parte da nossa revista, o que eu aprendi, o que foi ensinado. É um pensamento que a editora Betel coloca justamente para levantar essa questão em cada fechamento de ponto na sala de aula. Eu, analisando, lendo e ouvindo a mensagem aqui transmitida, eu cheguei à seguinte conclusão, interpretando o que está escrito aqui. Esther, ela não tinha a mínima noção de como Deus iria fazer, mas ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude com oração e com jejum, e não estava sozinha. Né? Não entra nas batalhas sozinha, conte com a ajuda dos irmãos, de mais pessoas na guerra contigo. Ela não entrou sozinha. Ela entrou com companhia de jejum e de oração. Então ela diz assim lá no texto, eu vou entrar à presença do rei, dê o que der. Mas eu sei que Deus, a Bíblia não fala isso, mas eu entendo que ela, conhecendo a história, ela sabia dentro de si. Eu sei que Deus está nesse negócio, alguma coisa ele vai fazer, mas se ele não fizer, eu imagino, contextualizando, ele continua sendo Deus, né? Então ela tomou uma atitude. O que faz a diferença é tomar atitude confiando em Deus, que é o que diz assim, ela não sabia, mas ela tinha plena consciência. E é assim que deve ser a minha, é assim que deve ser a nossa vida, amém? E assim nós encerramos esse vídeo. Querendo Deus, meus amigos, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, semana que vem estaremos de volta aqui para estudarmos a lição de número 11, Deus apresenta a salvação ao cristão. Antes de encerrar, quero agradecê-lo por ficar conosco até o final e mandar aqui um grande beijo para minha primogênita. Pastores, meus amigos, há alguns anos atrás, no dia de hoje, nós estamos gravando esse vídeo no dia 3 de março, numa quarta-feira, há alguns anos atrás, exatamente nesse dia, Deus estava me dando o privilégio de ser pai pela primeira vez. Então nasceu uma menina linda, maravilhosa, que até hoje só me traz alegria, a Lilian. Então, Lilian, parabéns, feliz aniversário, né? E também depois Deus me presenteou com a Denise, outra filha maravilhosa, e depois finalmente com a Daniela, uma outra filha maravilhosa, e agora com a netinha Isadora, uma neta maravilhosa. Então, eu sou um homem extremamente feliz e eu quero aproveitar essa data aqui, quebrando esse protocolo e mandando um grande beijo para minha primogênita. Que Deus continue te abençoando, Lília, e que você possa continuar sendo instrumento de Deus para sempre. Oremos então agradecendo o Senhor. Nosso Deus e Pai, muitíssimo obrigado por esta aula tão preciosa. Eu pedi ao Senhor que se fizesse presente no início, na nossa primeira oração. E eu estava comentando agorinha há pouco, num dos intervalos nossos com o pastor William. E eu estava dizendo para ele como eu estou sentindo a presença de Deus aqui na gravação deste vídeo. Pai querido, muito obrigado, o Senhor esteve presente, usando o pastor Marcos Santana como sempre, usando o pastor William como sempre, e estes homens têm sido usados pelo Senhor e têm dado resultado. Nós temos visto e lido os comentários, as pessoas comentam, aqueles que podem, eles escrevem lá e mandam a mensagem dizendo que foram alcançados e abençoados. Que maravilha, Senhor! Eu tenho certeza que este vídeo não será diferente. Pessoas foram e estão sendo e serão atingidas pela mensagem deste vídeo, serão alcançadas pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado por esta oportunidade, que esta aula possa ser uma aula abençoada em todo lugar, onde tiver um povo reunido, estudando esta lição, que a tua presença se faça presente, abençoando este pai, esta mãe, este avô, esta avó, este jovem, esta criança, este adolescente, esta pessoa que está nos vendo e assistindo, que esta pessoa seja alcançada por tua graça e por tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.